após enfrentarem um vilão tenebroso que pretendia controlar a mente dos jovens, depois de enfrentar uma perigosa e mortal aventura no Pantanal, eles agora estarão frente a frente com o que pode ser chamado de seu pior inimigo e o maior horror que eles enfrentarão na vida. Porque se trata de vilões que acreditam que o nazismo deve voltar a existir. Anjo da Morte, do Pedro Bandeira. Anjo da Morte é o terceiro livro da série Os Caras. Mas antes de nos aprofundarmos nos temas dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Lançado em 1988, esse livro talvez tenha sido a aposta mais alta do Pedro Bandeira, pelo menos dentro da série Os Caras. Sim, esse livro é uma continuação, da série que começou lá com A Droga da Obediência, passou por Pântano de Sangue e agora nos encontramos aqui. Então, se você não leu os outros dois livros da série, recomendo que leia. E se também não assistiu os dois vídeos anteriores, recomendo que assista antes de ver esse aqui. Vou fazer um vídeo sem soltar spoiler dos outros dois. Vou tentar, apesar de ser difícil, para que você fique interessado. Mas saiba que a ordem correta de começar é essa que eu disse para vocês. E por que eu digo que essa aqui é a aposta mais alta do Pedro Bandeira? Porque o tema é extremamente sensível. Esses alunos vão se envolver com um grupo nazista, ou neonazista, E é um tema sensível para tratar com adolescentes, e com jovens, Mas o Pedro Bandeira tinha o dom de pegar temas espinhosos e saber desenvolver com maestria. E é o que ele vai fazer aqui. Apesar de até o momento eu achar realmente este aqui o livro mais pesado da série. Para vocês que já leram ou pelo menos assistiu, os vídeos anteriores, vocês sabem que Os Caras é um grupo de adolescentes que desvendam crimes. Esse grupo é composto por Miguel, Chumbinho, Magri, Crânio e Calu. Esse último pretende ser um grande ator de teatro e é ele que vai ganhar grande destaque nessa história. Lembrando que nos livros da série, o Pedro Bandeira tenta destacar colocar um em evidência dentro de cada livro. E aqui então essa evidência fica por conta do Calu. Como eu disse, ele estuda teatro e quer ser um grande ator. E essa história começa justamente quando o professor dele, que vai apresentar uma peça, Rei Lear, do Shakespeare, acaba sendo assassinado minutos antes de entrar em cena. O professor dele é um judeu chamado Salomon Friedman. Além de professor, como eu disse, ele é ator e ele era a grande fonte de inspiração, o cara que estava preparando o Calu para essa vida de teatro. E por serem aluno e professor e também eram amigos pessoais, o Calu conhecia várias histórias do passado desse professor, que é um sobrevivente de um campo de concentração. Inclusive, o Calu sabe até da história dos amigos desse professor, que eram dois, o Ferenc Gabor e o Davi Segal, que foram os dois amigos que estiveram com o professor Salomon dentro do campo de concentração. O professor então foi assassinado e também o Davi Segal já morreu nessa história. O único vivo desses três é o Ferenc Gabor, que hoje é o curador. Ele cuida das pinturas das obras de artes do Davi, que era um grande pintor da época. É então que os amigos começam a investigar o caso junto com o Andrade, aquele policial bacana e bonachão dos outros livros, que adota esses meninos como se fossem seus filhos, E já nos primeiros minutos da investigação que acontece aqui, eles reviram o lixo do camarote lá, do camarim do professor, e eles vão encontrar bilhetes ameaçando Salomon e também com ofensas aos judeus, em específico à própria pessoa.
Mas o único modo deles conseguirem avançar nessa história, nessa investigação, é indo atrás não do presente, mas do passado desse professor e descobrir que tipo de segredo que ele esconde para que alguém tivesse feito aquilo com ele. Inclusive, as ameaças e os bilhetes estão escritos em alemão. Mas, tem um detalhe, o passado desse professor está mais perto do que vocês imaginam, porque nesse instante o Ferenc está chegando no Brasil para uma exposição daquele pintor David. Com essa chegada, a história vai ficar ainda mais tensa. E esse grupo vai procurar então este curador para poder entender o que está acontecendo. E é quando eles vão descobrir que existe uma célula nazista no Brasil e que essa célula quer transformar o nosso país na nova sede desse terror proveniente da época da Segunda Guerra Mundial. Essa é a história, pesadíssima, né? E entre isso, aqui na história, tem uma coisa fantástica que vocês precisam ler para isso. Vocês vão descobrir, eu não vou contar aqui, como que esses 3 conseguiram fugir de um campo de concentração. É uma coisa pavorosa a maneira que eles conseguiram fugir e que vale muito a pena a leitura. Numa conclusão, é incrível que o Pedro Bandeira conseguiu transformar esse livro num livro infanto-juvenil com um tema tão pesado. Mas o Pedro Bandeira, como eu disse, ele tem a magia, né? A qualidade literária de conseguir desenvolver esses temas. E entre tudo isso, entre esse meio tão sombrio, ele ainda consegue mostrar a importância da amizade, do ensino, da educação, da investigação, da preparação do futuro desses adolescentes e da conscientização do perigo que não conhecer a nossa história pode nos causar. E o perigo de aceitar coisas que são inaceitáveis. Então, este é um livro para alertar sobre os extremistas em todas as ramificações da sociedade e a importância de brecar os radicais para não cairmos em uma história que já aconteceu, para a gente não repetir o nosso passado. Até o momento, é o livro da série Os Caras que eu mais gostei, apesar desse cenário sombrio, e talvez tenha gostado por causa do cenário sombrio, que deixa para mim a história mais interessante, e eu considero até o momento o melhor livro da série. Vou ficando por aqui com essa indicação. Não contei muito porque o livro é bem curtinho, é muito sucinto. Se eu me demorar aqui, eu vou estragar a surpresa da leitura. Mas, para você que ainda não leu, vale a pena ler, principalmente para descobrir como que aqueles 3 amigos conseguiram fugir de um campo de concentração. Obrigado por terem visto esse vídeo e por terem ficado até o final aqui comigo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E até os nossos próximos vídeos. Fui!